Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter nossa aula de português. E eu vou pedir para você abrir a sua apostila na página 42. Eu sei que tá um pouquinho claro aqui, mas acho que dá para você acompanhar junto comigo, tá bom? Então, agora na página 42, a gente vai entender um pouquinho de coesão. Coesão, né? A gente vai entender como que tem essa coerência entre verbo, pronome, o que está se referindo o pronome, e vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? Bom, aqui na página 42 a gente já tem um exercício número 1. Acompanha comigo então. Releia alguns trechos do texto e analisa as palavras destacadas. Então aqui tem vários trechinhos, ó, e a gente vai analisar as palavras que estão em negrito. Siga o semáforo dos carros. Só atravesse quando estiver vermelho para eles e nunca siga em frente no amarelo, é arriscado. A palavra destacada aqui é eles. E aqui tem a letra A. A palavra destacada evita a repetição da palavra. Então, para não ficar muitas vezes a mesma palavra, né? Tá se referindo a quem? Esse eles, vermelho para eles. Está se referindo aos motoristas, aos carros ou aos pedestres? Está se referindo aos carros. Quando estiver vermelho, para os carros. Só que como ele já escreveu carros aqui antes, para não ficar repetindo, a gente coloca esse pronome aqui. Letra B. Seja o copiloto orientando o motorista. Na correria, ele pode se esquecer de regras básicas. A palavra destacada refere-se ao copiloto, ao motorista ou ao carro? Ele pode esquecer de regras básicas, se refere ao motorista. Marca xizinho no motorista. Próxima. Se por azar o trânsito desafogar, os automóveis darão partida e você pode se machucar. Além disso, nas laterais entre eles, podem vir motos e bicicletas. Esse eles está se referindo às motos, aos automóveis ou às bicicletas? Entre eles, quem está falando aqui? Entre os automóveis. Marca um xizinho nos automóveis. Às vezes acontece de durante uma caminhada com o pet, o bicho escapar. Fique calmo e não saia correndo atrás dele. Esse dele está se referindo a quem? Aos pais, às crianças ou ao bicho? Está se referindo ao bicho, né? Atrás dele de quem? Do pet. Próximo aqui. São várias as situações de perigo nas ruas e avenidas. Veja como evitá-las e transforme o mundo num lugar mais tranquilo. Esse evitá-las está se referindo a quem? Esse las, né? De evitar. O que é para evitar? As situações de perigo ou evitar as ruas e avenidas? As situações de perigo, ok? Aqui também nós temos um QR Code, você pode direcionar, apontar a câmera do seu celular aqui e já vai ser direcionado para um site onde você vai poder ver um pouquinho melhor sobre esse assunto, tá bom? Em um texto coeso, alguns pronomes podem se referir a uma palavra que já apareceu no texto. Observe. Às vezes acontece de, durante uma caminhada com o pet, o bicho escapar. Fique calmo e não saia correndo atrás dele. Para não repetir o bicho de novo, não saia correndo atrás do bicho. O bicho pode escapar, não saia correndo atrás do bicho. Para não repetir, a gente usa um pronome, certo? E isso dá o quê? Coesão ao texto. A página 44 é de algo que a gente já estudou no volume número 2, que é pontuação, parênteses em termos explicativos. Lembra quando a gente aprendeu sobre usar o parênteses quando está explicando o assunto ou duas vírgulas, né? Como a gente aprendeu. Então aqui a gente só vai recapitular essa parte, tá bom? E aí nós vamos fazer alguns exercícios para entender melhor. Como nem todos os motoristas são responsáveis, mesmo que o semáforo esteja liberado para a travessia de pedestres, olhe para todos os lados, direita e esquerda, e veja se não há alguém desgovernado. Os termos em destaque se referem a qual palavra? Então, ali, direita e esquerda. Está se referindo a quê? Olha só, abriu um parênteses ali, né? Olhe para todos os lados, aí ele abre o parênteses para explicar os lados, né? Que é para você olhar.
Então, esse termo em destaque, direita e esquerda, se refere aos lados. Então, pode escrever aí. Se refere aos lados. Ok? Esses termos fornecem uma explicação ou uma descrição? Uma explicação, porque ele está explicando para o leitor quais são os lados que devem ser olhados, né? Então, ele está explicando. Letra C. Qual é o sinal de pontuação empregado para separar esses termos do restante da frase? Então, qual é o sinal que está sendo usado aqui? Entre esse e esse aqui, para explicar? Parênteses, né? Então, pode escrever aí. Os parênteses. Ou parênteses. Parênteses. Não esquece de pôr o acento. Letra D. Quais sinais de pontuação também poderiam separar esses termos? Então, no lugar do parênteses, a gente já aprendeu. O que a gente pode usar? Vírgulas. Então, a gente pode marcar ali vírgula. E também pode usar um outro, que é o travessão. Os travessões também podem ser usados para fazer essa separação, né, de termos, né, essa explicação ali. As informações acessórias, que em geral explicam uma frase, uma palavra anterior, ficam isoladas do restante da frase por vírgulas, parênteses ou por travessão, né? Ele não precisava colocar isso aqui, direita e esquerda. Ele só colocou para explicar. Mas o direita e esquerda não é o principal da frase e também se tirar não vai mudar o sentido da frase, é apenas um adicional que ele colocou na frase. E aí ele coloca esse adicional para explicar a palavra anterior, né? Lados aqui. Então a gente pode usar tanto parênteses ou vírgulas e também travessões. Número 3. Reescreva as frases substituindo os parênteses por travessões. Então aqui vocês só vão fazer a troca. Onde está o parênteses, você vai colocar travessão, tá bom? Então, esse eu vou deixar você fazer sozinho. É para colocar 2 travessões? Sim, quando começa e quando termina. Então, aqui, ó. Após se certificar de que o sinal está livre, então tem ali, abre parênteses, você vai pôr travessão, verde, fecha parênteses, no caso você vai colocar outro travessão, e aí continua a frase. Isso você vai fazer na letra A e na letra B. Tá bom? Eu não vou fazer para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode dar uma pausa aqui, fazer e aí continuar, tá bom? Página 45. Reescreva as frases a seguir, acrescentando uma informação à palavra em destaque. Use parênteses ou vírgula. Então, Ana é motorista. Então, a gente tem que colocar ali uma informação da Ana, certo? A Ana, ela pode ser um adjetivo, o que você quiser informar. Ana, a tranquila, a cautelosa, é motorista. Então, eu vou pôr assim, Ana, vírgula, tranquila e cautelosa, tô falando dela, e cautelosa, coloca outra vírgula, é motorista. Então, eu tô dando uma explicação da Ana. Agora aqui os pedestres, esses aqui vocês também vão fazer sozinhos, tá bom? Os pedestres, então os pedestres estão em destaque, eu tenho que pôr uma informação dos pedestres aqui. Vivem com falta de segurança nas ruas. Os pedestres desatentos, né? Os pedestres, vírgulas, desatentos. Os pedestres, vírgula, que ficam no celular, vírgula, vivem com falta de segurança nas ruas, né? Que tem gente que anda na rua assim, né? Nem olha para lá, para nada, né? Então, vocês vão escrever alguma característica aí desses pedestres, uma informação, entre vírgula. Letra C. A sinalização do trânsito é composta de uma série de placas. Sinalização do trânsito. O que a gente pode pôr? Sinalização do trânsito, criada para evitar acidentes, é composta de uma série de placas. Sinalização do trânsito, que é muito importante para todos, é composta de uma série de placas. Então, você vai adicionar a informação que você quiser, referente à sinalização de trânsito. D. Crianças devem sentar no banco de trás do veículo. Crianças, pode ser vírgula ou parênteses também, tá, gente? Crianças de até 10 anos, 11 anos
devem sentar no banco de trás. Crianças menores, aí você vai pôr a característica que você quiser. Minha cidade é segura para pedestres. Minha cidade, o que a gente pode pôr de cidade? Minha cidade, por ser bem sinalizada, é segura para os pedestres. Minha cidade, os motoristas são... onde os motoristas são responsáveis, é segura para pedestres, ok? E a última, meus amigos atravessam a faixa de pedestre. Meus amigos, ao saírem da escola, atravessam a faixa de pedestre. Ou meus amigos, que respeitam as leis de trânsito, atravessam na faixa de pedestre, ok? Você pode adicionar, então, a característica, a informação que você quiser, mas não esqueça de pôr ou parênteses ou vírgula. E para terminar, esse exercício 5 aqui da página 45, ó, eu sei que tá ruim de ver, mas acompanha comigo. Circule o termo explicativo de cada frase. Então, agora a gente vai circular o termo que está explicando. É muito fácil. A gente só de bater o olho, a gente já consegue ver. Por quê? Porque ele vai estar entre vírgulas, ou entre parênteses, ou entre travessões. Minha irmã Joana, filha mais velha, mora em outra cidade. O que está entre vírgulas aqui e que está explicando? Filha mais velha, então circula aí. Filha mais velha. Letra B. Rosas, belas flores, são delicadas e suaves. Rosas, flores belas, né? Então, entre vírgulas aqui, flores belas. C. Os meninos, dispostos a dialogar, foram muito elogiados. Os meninos, então aqui, dispostos a dialogar, que está entre vírgula, é o termo explicativo. Dispostos a dialogar. E a letra D, a criança, amiga da minha filha, tinha dores fortes. O que está entre vírgulas aqui? Amiga da minha filha. Então, essa parte aqui que a gente circula. Tudo bem, galerinha? E pra gente concluir a nossa aula de hoje, eu vou pedir então para vocês pegarem lá o CA de vocês. E eu quero que vocês façam a página 18. Só 18 hoje, tá bom? A página 18 do CA. A 19, que tem a ver também com esse assunto, a gente faz mais pra frente, tá bom? Então é isso, galerinha. Pra nossa aula de hoje é só. A gente termina aqui e a gente se encontra na próxima aula de português, tá bom? Tchau, tchau pra vocês!